E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou apresentar algumas das principais raças de suínos. Essas raças que vão ser apresentadas são todas raças estrangeiras. São raças que apresentam uma maior importância para a suinocultura atual. Para a gente poder identificar a raça do suíno, tem 3 pontos que são fundamentais, sendo eles a pelagem, a orientação das orelhas e o perfil frontonasal. Olhando essas 3 características, a gente consegue quase com 100% fechar em qual é a raça daquele animal. Porém, dentre essas 3 afirmações, o perfil frontonasal é o mais subjetivo. Então, pode ser que você tenha uma visão vamos dizer assim, o ângulo daquele focinho, outra pessoa tenha outro. Então, com a pelagem e a orientação das orelhas, você já consegue ter uma boa ideia para saber qual raça é aquela. Bom, então vamos lá, vamos começar explicando, destrinchando sobre essas características que auxiliam na identificação da raça. Sobre as orelhas, a gente pode classificar elas entre asiática, ibérica e céltica. A orelha asiática é a orelha de médio porte e que ela é voltada para cima, como a gente pode ver na primeira imagem. Já a ibérica, ela é um pouco menor e é uma orelha que é caída para baixo, para frente. E por fim, a céltica, que é uma orelha bem comprida e bem caída para frente, quase tapando os olhos do animal. Já com relação à pelagem, ela pode ser ou branca, que é esse porco rosado que a gente conhece, ela pode ser preta, ela pode ser vermelha, ela pode ser preta com uma faixa branca, ou ela pode ser malhada. E com relação ao perfil frontonasal, ele pode ser retilíneo, como a gente vê na primeira imagem, que faz essa posição. Ele pode ser concavilíneo ou ultraconcavilíneo, que forma quase um ângulo de 90 graus. Não é uma regra, mas a tendência é que quanto mais concavilíneo seja o focinho do animal, no caso do ultraconcavilíneo, é que ele seja um animal mais gordo, um animal com mais gordura. Nessa classificação do perfil do frontonasal, também pode se classificar como subconcavilíneo, mas é aquilo. Eu vejo como concavilíneo, outra como subconcavilíneo, então só na olhada fica um pouco difícil. Bom, agora vamos começar a falar das raças em si. A gente pode começar falando do Large White, que é uma raça de origem da Inglaterra. E para explicar o animal em si, eu vou dividir entre características morfológicas, produtivas e reprodutivas. Porque aí a gente pode ter um âmbito bem grande, e poder saber bem sobre a utilização e as características desse animal. Então vamos lá. Para o Large White, ele é um animal de pelagem branca, é um porco rosado. Ele apresenta a orelha asiática, então é a orelhinha voltada para cima. O perfil nasal, frontonasal, é concavilíneo. Ele apresenta a linha dorso-lombar reta, que é aqui, das costas e da traseira do animal. E apresenta bons aprumos, e os membros curtos. Com relação às características produtivas, ele é um animal muito bom. É um animal que apresenta um alto rendimento de carcaça, uma alta porcentagem de cortes nobres e um alto ganho de peso diário, além de uma ótima conversão alimentar. Com relação às características reprodutivas, é um animal que possui uma ótima habilidade materna, uma alta prolificidade, produz vários leitõezinhos e uma precocidade reprodutiva. Por ser uma raça que apresenta ótimas características produtivas e ótimas características reprodutivas, tanto machos quanto fêmeas são utilizados nos cruzamentos. Porque quando a gente utiliza um cruzamento, a gente tem a tendência de utilizar as fêmeas para as qualidades reprodutivas e os machos para as qualidades produtivas. Como é um animal que apresenta ótimas qualidades produtivas e reprodutivas, podem ser utilizados nesses cruzamentos tanto os machos quanto as fêmeas. Bom, em sequência a gente tem o Landrace, que é uma raça desenvolvida na Dinamarca. É uma raça que lembra até bastante com o Large White, mas a gente já começa a ver a diferença por conta da orelha. O Landrace, ele tem uma orelha céltica, é aquela orelha caída para baixo e bem longa, que chega até a tapar os olhos. Ele possui um perfil frontonasal retilíneo, uma linha dorsal
reta também, igual ao Large White, e uma pelagem branca, né, essa pelagem rosada. Em relação às características produtivas, também é um animal com um ótimo rendimento de carcaça, né, uma alta porcentagem de cortes nobres, um alto ganho de peso diário e uma ótima conversão alimentar. Com relação às características reprodutivas, uma ótima habilidade materna, uma alta prolificidade, uma precocidade reprodutiva. Com relação a essa ótima habilidade materna, a gente pode falar, né, de uma porca que deita mais suavemente, né, não é uma porca que se joga no chão e pode esmagar os leitões, é uma porca que tem a tendência a deitar de lado, né, para expor as tetas para os leitões mamarem. E no mesmo caso do que o Large White, o Landrace também pode ser utilizado tanto os machos quanto fêmeas nos cruzamentos, porque eles têm ótimas qualidades, tanto produtivas e quanto reprodutivas. Olhando o cenário atual da suinocultura, o Landrace e o Large White são um dos mais utilizados. No Brasil, eles são a grande maioria utilizada nos cruzamentos. Bom, pessoal, agora a gente tem o Pietran, que é uma raça desenvolvida na Bélgica. Ele apresenta características morfológicas como a orelha asiática, né, que é essa orelha levantada, o perfil retilíneo, aqui, né, que a gente vê que não faz a curvinha, e a gente pode reparar nessa imagem que ele é um animal bem robusto, né, um animal bem musculoso. Ele apresenta essas manchinhas, né, uma pelagem malhada, que pode ser preta ou vermelha, e é considerado um animal de 4 pernios. Isso se dá porque o terço anterior dele, do animal, é muito desenvolvido, então pode ser considerado um animal de 4 pernis. Porém, né, por ser um animal muito musculoso, né, animais mais velhos têm a tendência a ter uma baixa capacidade cardiorrespiratória. Com relação às características produtivas, é um animal que apresenta um alto rendimento de carcaça, um alto ganho de peso diário e uma ótima conversão alimentar. Porém, a gente tem que tomar cuidado porque algumas linhagens de Pietran apresentam um gene sensível ao alotano, que faz a carne ter uma predisposição a PSE, né? Então fica uma carne de baixa qualidade. Então tem que ficar ligado, né, para ver se esse animal não apresenta esse gene. Com relação às características reprodutivas, ele apresenta uma baixa habilidade materna. Então, como ele apresenta mais características produtivas, nos cruzamentos industriais é mais utilizado os machos de Pietran e não as fêmeas. Bom, a gente tem o Duroc, que é uma raça desenvolvida nos Estados Unidos. Esse animal apresenta uma orelha ibérica, ele apresenta um perfil subconcavilíneo e uma linha dorsal lombar bem arqueada, né? Então é bem diferente dos outros animais. E ele é totalmente pigmentado, né? É um animal vermelho. Com relação às características produtivas, ele apresenta um alto rendimento de carcaça, uma boa qualidade de carcaça, um alto ganho de peso diário e uma ótima conversão alimentar. O que destaca dentro da produção o Duroc é que ele apresenta uma grande marmorização da massa muscular, né? Então a gordura dentro da carne, né? Ele apresenta mais que as outras raças. Com relação às características reprodutivas, ele apresenta uma baixa habilidade materna, uma média prolificidade e uma precocidade reprodutiva boa e uma ótima rusticidade, né? O que difere dos outros animais, que o Duroc é um animal mais rústico, né? Que os outros são um pouco mais exigentes, né? Um pouquinho mais chatos. Por conta dessas características, nos cruzamentos, com relação ao Duroc, são bem mais utilizados os machos do que as fêmeas. Bom, outra raça americana é o Hampshire, que é um animal que apresenta a orelha asiática, ou seja, a orelhinha para cima, o perfil concavilíneo ou subconcavilíneo, ele é um animal menor, né, um animal mais curto, e possui uma pelagem branca com uma faixa preta, né, que a gente vê essa faixa aqui, né, no terço anterior do animal. Com relação às características produtivas, né, apresenta um bom rendimento de carcaça, uma ótima qualidade de carcaça, um alto ganho de peso diário e uma ótima conversão alimentar. Com relação às características reprodutivas, ele apresenta uma baixa habilidade materna, uma boa produção de leitões, ele é um pouco rústico, né, não é tanto quanto o Duroc, mas é mais que os outros. E por conta dessas características, né, os machos são utilizados, né, porque se destaca a produtividade do que a reprodução nessa raça.
Bom, essas 5 raças que foram apresentadas anteriormente são as principais e as mais utilizadas. Porém, eu vou trazer outra raça que ela não é utilizada para produção, mas ela é muito utilizada para a genética dos animais, que é a raça Meishan, que é uma raça chinesa, né? Nossa, mas por que usa esse animal, né? Eu vou criar um Meishan na minha propriedade? Difícil isso, pessoal. Que o Meishan é muito utilizado por bancos genéticos para fazer a parte reprodutiva, né? Para ter um pouco de sangue da raça, né? E aí você me pergunta por quê? Bom, essa raça ela tem um baixíssimo rendimento de carcaça e ele tem muita gordura, né? Dá pra ver aqui pelo animal, né? A gente já tem essa ideia. Mas o ponto é que o Meishan ele possui uma ótima habilidade materna, uma altíssima prolificidade, né? Um animal que produz muito leitões. O recorde são de 22 leitões nascidos, né? São muitos filhotes e uma puberdade precoce. Então os bancos genéticos chegam a utilizar, né, o Meishan numa pequena parcela, né, do sangue para colocar essa prolificidade, né, junto com altos índices reprodutivos das outras raças. Bom, aí você me pergunta, então tá, você mostrou essas raças, né, que são as mais utilizadas, mas qual eu devo escolher, né? Qual raça que eu vou usar? Bom, é importante destacar que atualmente é dificílimo um produtor, né, uma produção ser baseada em cima de uma raça, né? A suinocultura utiliza muito o híbrido, né? Então o cruzamento entre várias ou uma, duas raças, porque isso dá um vigor maior, né, para o animal, né, uma heterose, né, utilizando, né, qualidades reprodutivas e produtivas, né, de animais diferentes, gerando, né, uma F1 nesse filhote da primeira geração e um animal de altíssima qualidade. E essa é uma foto que dá pra ver bem essa situação, né? Porque você olha a maioria dos porcos, você acha, ah não, isso aqui é large white, né? Orelhinha pra cima, um dorso reto, o animal branco. Só que aí a gente vê nesses animais aqui mais de baixo, né? Alguns do fundo, que são animais malhados. Então a gente já começa a ter uma certa percepção que dentro desse cruzamento, né, esses animais, eles possuem um sangue Pietran, provavelmente por uma parte de produção, enquanto um large white, por exemplo, mais para produção e também reprodução. Então, dentro da suinocultura, se tem muito híbrido comercial, então tem muita opção, né? Então você tem que realmente chegar e analisar o que você quer. Você quer um animal mais rústico, que produz uma carne mais magra, mais gorda. Você tem que analisar o que o seu mercado quer também. Então, é muito importante que você busque, né, conhecimento, né, contrate profissionais que possam te ajudar na escolha, né, dos melhores animais para sua produção. Para aí sim você ter um sucesso, né, e quebrar aquele paradigma de a melhor raça do mundo. Porque você tem que analisar o seu cenário também, né? Porque não adianta ter o animal mais top se você não pretende oferecer tudo que esse animal precisa para oferecer o 100% dele. Bom, pessoal, obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, curtam e também se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só digitar aí que a gente pode estar aí para discutir, te ajudar. Então fique à vontade para comentar. Então, pessoal, novamente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Fiquem ligados e até a próxima.